Quando a gente está no caos financeiro, a gente se sente perdida, não sabe nem por onde começar para poder sair daquela situação muitas das vezes. E eu, como já estive nessa situação, eu sei exatamente o que é isso. Mas, graças a Deus, como eu consegui sair dessa situação, hoje eu posso dizer para você o que eu fiz e como foi que eu saí daquele completo caos financeiro. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Sobre os passos que eu dei até conseguir definitivamente sair do caos financeiro. Então, se você está numa situação aí difícil financeiramente, com dívidas, ou até perdendo noites de sono porque não sabe como vai sair dessa situação, fica comigo nesse vídeo, porque nele eu vou te falar detalhadamente o que foi que eu fiz que me levou a ter condições de sair daquela situação. Meu nome é Kézia Prates, eu sou educadora financeira e nesse canal eu falo sobre como poupar, economizar o seu dinheiro, organizar a sua vida financeira para ter dinheiro, para investir, para realizar os seus sonhos e gastar com aquilo que realmente importa para você. Para quem já me segue aqui há mais tempo, sabe que hoje eu sou educadora financeira, mas que nem sempre a minha vida foi assim. E que, inclusive, o motivo que me levou a me tornar uma educadora financeira foi justamente porque há alguns anos atrás a minha vida financeira estava um caos. E o que foi que aconteceu que me fez virar essa chave, que me fez mudar totalmente essa condição de caos, de endividamento, para hoje ter uma vida financeira totalmente diferente daquela época, conseguir me organizar e até mesmo ajudar as pessoas a se organizarem. Então, a primeira coisa que eu fiz, e eu recomendo que você que está nessa situação faça também, foi reconhecer o problema e decidir mudar, decidir sair daquela situação. Porque muitas pessoas hoje estão com esse problema, mas não reconhecem que tem um problema. Acham que isso é normal, acham que viver endividado é normal, que a maioria das pessoas estão assim, que as coisas estão difíceis mesmo. E sim, as coisas estão difíceis mesmo, mas viver dessa forma não é nada normal. E quando você reconhece isso e você decide, não, eu quero mudar, eu não quero mais viver desse jeito, esse é o primeiro grande passo que a gente pode dar para começar então a sair do caos. Porque se você não souber, não reconhecer que você tem um problema, você não vai procurar a solução daquele problema. E é isso que acontece quando as pessoas acham que isso é normal. Então, reconhecer o problema e decidir mudar, sair daquela situação, é o primeiro passo que você precisa dar para mudar, ou pelo menos começar a mudar essa situação de caos financeiro que você vive hoje. O segundo passo que eu dei depois de reconhecer o problema e decidir mudar foi procurar ajuda. No meu caso, eu comecei a procurar ajuda pela internet, assim como muitos de vocês que estão aqui me assistindo hoje, certamente estão procurando a mesma coisa que eu procurava naquela época. Como me organizar, como sair daquele caos. E foi isso que eu comecei a fazer. Eu comecei a usar ali a internet para procurar assuntos como esse, como por exemplo, como sair das dívidas, como organizar a minha vida financeira ganhando pouco. Eu comecei a pesquisar sobre como ganhar dinheiro usando a internet, como eu podia fazer alguma renda extra usando a internet, já que naquela época eu estava com um bebê bem pequeno, que eu tinha acabado de ter meu segundo filho, e estava em casa, não estava trabalhando mais fora. Então eu comecei a usar a internet para fazer esse tipo de pesquisa. E foi quando começaram a vir os primeiros vídeos de educação financeira. E hoje a gente tem essa arma poderosa que é a internet, que você pode aprender tudo o que você quiser e gratuitamente. É claro que às vezes quando a gente quer um resultado melhor, a gente vai pagar um curso, um livro, alguma coisa para nos ajudar. Mas se a gente não estiver em condição, como eu não estava naquela época, com condição nenhuma, eu comecei aqui, gratuitamente, pesquisando esses temas que eu falei com vocês aqui. E procurando por ajuda dessa forma. Então, esse foi o segundo passo que eu dei. O terceiro passo que eu dei foi procurar aprender educação financeira. Porque através desse segundo passo, dessas pesquisas que eu comecei a dar na internet, eu vi que o meu problema é que eu não tinha educação financeira. Assim como a maioria das pessoas que estão aqui também não tiveram educação financeira quando criança nas escolas,
não tiveram muitos de nós educação financeira em casa, porque os nossos pais também não aprenderam isso em lugar nenhum para nos ensinar, pelo menos a maioria, né? Alguns tiveram sim a sorte de ter em casa educação financeira, mas é uma quantidade muito pequena de pessoas que tiveram esse privilégio. Então, a maioria, assim como eu, não havia aprendido aquilo. Eu descobri, então, fazendo aquelas pesquisas ali na internet, que eu não tinha educação financeira e que esse era o motivo que tinha me levado àquela situação de caos e que eu precisava, então, aprender e a ter educação financeira para começar a mudar a minha vida. E foi exatamente aí que houve a virada de chave, onde tudo começou a mudar e a mudar para melhor, para me tirar daquele caos que eu estava vivendo. Então, depois de começar a entender e a aprender sobre educação financeira, eu então fui para o quarto passo, que dentro dos aprendizados que a gente tem na educação financeira, uma das coisas que a gente aprende é que a gente precisa saber fazer dinheiro. O que significa isso, fazer dinheiro? Quando a gente não tem educação financeira e você tem, por exemplo, um trabalho que você recebe lá todo quinto dia útil, o que a gente faz quando a gente não tem educação financeira? Eu recebi ali no quinto dia útil, paguei as minhas contas, o dinheiro acabou. E aí o que eu faço agora? O dinheiro acabou. Eu fico esperando até o quinto dia útil do próximo mês para eu ter dinheiro novamente. Não é assim que a gente faz? Agora, quando a gente tem educação financeira, a gente aprende que a gente pode fazer dinheiro, que eu não preciso esperar 30 dias até o próximo pagamento para eu ter dinheiro. Eu posso fazer o meu dinheiro. Como que eu faço isso? Eu vou fazer uma renda extra, eu vou vender um brigadeiro, eu vou vender um cosmético, eu vou vender umas coisas que eu tenho parado aqui dentro da minha casa. Então, enquanto isso, eu estou fazendo dinheiro. Eu não estou esperando ali até chegar o meu próximo pagamento. E quando a gente tem educação financeira, essas coisas que depois se tornam tão óbvias, mas que antes a gente não sabia disso e ficava ali com os braços cruzados, só esperando chegar o próximo pagamento, a gente não fazia essas coisas. Então, eu aprendi isso e foi quando eu comecei, então, a fazer, aprender a gerar o meu dinheiro. Foi quando eu comecei a fazer renda extra, eu comecei a vender cosméticos, eu vendia roupa de cama, eu vendia coisas que eu tinha parado dentro da minha casa. E foi quando eu comecei, então, a entender como é que é esse negócio de fazer, de gerar dinheiro, que a gente nem está acostumado muito com isso, a usar essa expressão, né? Fazer, gerar dinheiro, mas que eu fui aprendendo através dos conhecimentos que a educação financeira foi me trazendo. E isso foi me ajudando a resolver muitas coisas, muitos problemas. Às vezes tinha ali coisa que eu precisava pagar, por exemplo, e que com o salário só, na época só meu esposo estava trabalhando, só com o salário dele não ia dar para quitar, né, todas as nossas despesas ali da casa, do mês que todo mundo tem, e mais quitar aquilo ali que a gente precisava pagar, uma dívida que a gente tinha. Então eu comecei a entender que eu precisava fazer ali por fora e foi quando eu comecei, então, a fazer esse tipo de coisa. E aí na internet você vê várias outras coisas também, como você pode fazer para gerar um dinheiro, fazer uma renda extra usando também a internet. Aqui também tem muita coisa para quem não gosta de fazer, né, coisas físicas aí, fazer um brigadeiro, vender uma coisa ou outra. Tem também coisas que você pode fazer na internet. E eu descobri isso foi naquela época também, que eu nem sabia que existia essas coisas. Filiação, ser afiliado de produtos, ser afiliado de alguma empresa e poder vender através de um link que você envia. Eu descobri isso naquela época, na própria empresa mesmo de cosméticos, que eu comecei a trabalhar vendendo ali para um, para outro, no físico mesmo, usando catálogo. Eu aprendi que eu podia vender também usando um link que eu mandava para um amigo, para um parente que morava em outro estado, e se a pessoa comprasse através do meu link, eu recebia uma comissão. Então, foi abrindo a minha mente, eu comecei a ver que existem várias formas da gente fazer um dinheiro. E isso teve muita mudança na minha vida, na minha mentalidade, que antes era aquela mentalidade ali, né, de que a única forma que a gente tinha de ter um dinheiro era tendo ali aquele salário, recebendo uma vez por mês ou a cada 15 dias, para quem tem um vale no meio do mês. Então eu fui mudando essa mentalidade escassa, que realmente o dinheiro está disponível. A gente só precisa saber como vai gerar esse dinheiro para nós. Então eu fui aprendendo isso. E inclusive eu vou até deixar aqui nesse vídeo um link de um mini curso que ensina você
a gerar uma renda, fazer dinheiro usando a internet, tá? É um mini curso e ele é gratuito, eu vou deixar para vocês aqui. É claro, gente, que é um mini curso, você não já vai sair dele fazendo não sei quantos R$ 1.000 de dinheiro aí por dia ou por mês, tá? Mas ele vai abrir a sua mente, que ele ajudou muito a abrir minha mente quando eu nem sabia da existência dessas coisas. Então, ele vai servir para isso, tá? Para abrir a sua mente, para você ver que você tem outras oportunidades, outras formas também de você fazer o dinheiro. Vou deixar esse link aqui na descrição desse vídeo, também no primeiro comentário fixado, tá? É um link de um mini curso gratuito que ensina você a usar a internet para você fazer uma renda extra aí, para você gerar outras fontes de renda. Então, esse foi o quarto passo que eu dei para poder sair ali daquela situação de caos que eu estava, e foi algo que me ajudou muito a começar a gerar outras fontes de renda, que foi fazendo com que aos poucos a gente começasse a sair daquele caos financeiro. E o quinto passo que eu dei ali naquela minha transição de sair daquela situação ali de caos foi entender que eu precisava ter uma reserva financeira. Aquela reserva que muitas pessoas chamam de reserva de emergência, que eu gosto de chamar de reserva da tranquilidade, que cada um pode dar o nome que quiser. Inclusive, eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários como é que você chama a sua reserva. No outro vídeo que eu falei sobre isso, teve vários nomes aqui que eu achei maravilhoso, cada um que vocês colocaram. Então, no final desse vídeo aqui, vai aqui e comenta como é que você chama a sua reserva. Eu chamo a minha de reserva da tranquilidade, porque é uma coisa que me dá muita tranquilidade, saber que eu tenho dinheiro ali reservado, que se eu precisar dele, ele está ali disponível para mim. Então, deixa aqui para mim no comentário como é que você chama a sua reserva, ou como você vai chamar a partir de agora, se você ainda não tem, e que você vai, a partir desse vídeo, se programar e lutar para você ter a sua reserva. Então, eu entendi naquele momento, até mesmo pelo conhecimento que eu já estava passando a ter, estudando sobre finanças, sobre educação financeira, que eu só estava naquela situação de caos porque eu não tinha uma reserva, porque eu não era aquela pessoa antes endividada, eu não era aquela pessoa que gastava mais do que eu ganhava, mas eu gastava tudo que eu ganhava. Nós vivíamos no famoso 0 a 0, né? E é aquele negócio que eu já até falei em outros vídeos, às vezes a gente acha que está bem demais, enche o peito, né, e fala, eu não tenho dinheiro guardado, não tenho R$ 1 investido, mas também não devo nada para ninguém. Talvez você até já usou essa frase também. E eu usava muito isso, não tenho nada guardado, mas também não devo nada para ninguém. Só que essa é uma falsa segurança, que você não deve nada para ninguém até que algo aconteça que faça com que você saia ali daquela normalidade que você vive. Porque tudo que você ganha, se é o suficiente para pagar suas contas, para você viver até mais ou menos aí, mas não sobra nada, se acontecer qualquer coisa que sai fora disso aí, dessas despesas que você tem aí normalmente, se acontecer qualquer coisa, um carro quebrou, alguém adoeceu, aconteceu qualquer coisa, quebrou um dente, se acontecer qualquer coisa que saia fora disso aí, você já vai estar endividado. Porque se você não tem nada guardado, não tem uma reserva, por menor que ela seja, e aí acontece alguma coisa que você precisa do dinheiro, tem coisa que acontece que não dá para esperar. Tem coisa que acontece que você não pode esperar 1 mês, 5 meses para poder resolver. Tem que ser naquele momento. Foi o que aconteceu conosco naquela época. E aí vai fazer o quê? Se você não tem nada de reserva, se você não tem nada de dinheiro guardado para te socorrer, o que você vai fazer? Você vai se endividar. E foi o que aconteceu comigo. Ou você vai usar um cartão de crédito e gastar um limite maior para resolver aquele problema, e depois as parcelas que você dividir, mesmo que você divida em várias parcelas, não vai caber no seu orçamento, porque o seu orçamento já está no 0 a 0. Então, essa parcela já vai passar daquilo que você tem ali para passar o mês, e você já adquiriu uma dívida. Ou você vai fazer um empréstimo mesmo, dependendo do que for, você vai ter que fazer um empréstimo, adquiriu também a sua primeira dívida, né? Ou você pode fazer um empréstimo mesmo até com um conhecido, um parente, e aí, para mim, é até pior, que as coisas envolvem várias outras coisas no meio, né? E aí você, então, de uma hora para outra, você sai daquele status do 0 a 0, que é aquele que não deve nada para ninguém, não sobra nada, mas também não deve nada, para um endividado. Então, quando você assusta, para quem vive nesse 0 a 0 aí, tem que sair dessa situação e começar logo a fazer com que as suas despesas sejam menores,
diminuir o padrão de vida para você conseguir fazer a sua reserva. Porque da pessoa que está aqui no 0 a 0 para o endividado é um pulo, é um piscar de olhos. E eu posso falar isso com propriedade porque foi o que aconteceu comigo. Então, quando eu entendi isso, e eu comecei então a lutar com todas as forças para poder ter a minha reserva. Naquele momento, eu comecei a fazer minha reserva para quitar minhas dívidas, que é o que você que hoje tem dívidas tem que fazer. Você tem que fazer assim a sua reserva, mesmo que para isso você tenha que fazer outras coisas, fazer renda extra e aquele valor que você conseguir ali ser só para isso, para quitação de dívidas, até que você consiga resolver esse problema. Esse tem que ser o seu primeiro objetivo, para quem está com dívidas aí e não está conseguindo pagar. E depois que eu conseguir fazer essa reserva aí, quitar essas dívidas e sair desse primeiro nível aí, né, de sufoco, aí já fica mais fácil você continuar fazendo a sua reserva, mas agora não mais para quitação de dívida, né? Agora para ser a sua reserva de tranquilidade, como eu gosto de falar aqui. E com isso você vai só melhorando, vai só mudando o nível ali, o seu status, né? Que antes era de endividado, agora já não é mais endividado, já começou a fazer a sua reserva de segurança, de tranquilidade, e daí a pouco você já está investindo para outras coisas, para sua aposentadoria, para realizar sonhos, daqui a pouco você já está investindo para fazer aquela viagem que você tanto sonha, ou para comprar aquele carro, ou para dar entrada naquela casa, e assim a gente vai a cada dia melhorando a nossa situação financeira. O começo é só questão de sobrevivência, sair do caos mesmo, né? Como foi aqui o meu início, eu só queria sair daquele caos que eu estava vivendo. E depois as coisas vão mudando de nível. Esses dias alguém até deixou para mim uma pergunta assim: Kézia, você já está bem de vida? E aí a minha resposta para a pessoa que me pergunta isso é o quê? Cada pessoa vai ter um conceito do que é ser bem de vida. Com certeza o que é ser bem de vida para mim pode não ser o que é ser bem de vida, estar bem de vida para você, né? Por quê? Para uma pessoa hoje que está endividada, o que é ser bem de vida para ela? Para ela, só dela sair ali daquelas dívidas e pagou a última dívida, não tem mais dívida nenhuma, para ela isso já vai ser estar bem de vida. E é mesmo, ela tem razão, né? Só que quando você chega nesse nível, eu não tenho dívidas, mas eu agora preciso ter uma reserva, preciso guardar, investir algum dinheiro, que eu não tenho nada, nunca fiz isso. Então agora o seu objetivo é esse. Então quando você já começa a ter a sua reserva ali, para você, você já está bem de vida, porque você já tem ali, nem que seja R$ 1.000 guardado, mas para quem nunca teve nada e tinha dívidas, hoje ter R$ 1.000 investido, para essa pessoa ela já está bem de vida. E ela está mesmo, com relação ao que ela vivia antes de endividamento, ela está sim bem de vida. E aí os níveis vão aumentando, né, de estar bem de vida. Então eu posso dizer que hoje, graças a Deus, com relação ao que eu vivi há alguns anos, eu já estou sim muito bem de vida. Mas é claro que eu não alcancei ainda o que eu desejo alcançar para a minha vida financeira. Mas a educação financeira me mostrou o caminho. E eu sei o que eu preciso fazer para eu alcançar aquilo que eu determinei para mim, que vai ser o meu estágio, vamos dizer assim, de estar bem de vida. Então a gente vai a cada dia só melhorando, só elevando, né, o nosso nível aí de sair do caos, sair de dívidas, de ter reservas, de ter investimento, de investir na sua aposentadoria, de investir nos seus sonhos. E com isso você vai só melhorando de vida, né? A gente não precisa de viver ali onde está a maioria das pessoas, onde todo mundo acha que é assim mesmo, que estar endividado é normal, que ter dívidas, não conseguir pagar, que é assim mesmo, que afinal de contas, né? No Brasil quase 80% da população vive assim. E não é por isso que eu vou continuar ali achando que isso é normal. Eu quero mais é fazer parte então dos 20% que não estão nessa situação. Então, foi isso que eu fiz para poder sair do caos financeiro. E essa minha história eu espero que ajude você de alguma forma a sair também do caos que você pode ser que se encontre hoje. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, eu gostaria de te pedir para você se inscrever aqui se você ainda não é inscrito, para nos ajudar a bater aí os 50 mil inscritos. Está faltando pouco agora, menos de 2.000. Se você ajudar, a gente consegue chegar nesse número aí rapidinho. E não esquece também de compartilhar. Se você achar que esse conteúdo pode ajudar outra pessoa aí que você conhece, compartilhe aí nos grupos da família, para os amigos, para os parentes. Afinal de contas, a gente
às vezes perde tempo compartilhando cada besteira, né? Vamos compartilhar alguma coisa que pode ajudar o nosso próximo. Eu agradeço muito se você fizer isso. Deixe também o seu joinha aqui, a sua curtida, se você gostou, porque isso também ajuda e muito na divulgação aqui do canal e faz com que a educação financeira gratuita chegue a um número maior de pessoas. Esse aqui é o meu Instagram, @kesia.prates. Se você quiser me seguir por lá também, será muito bem recebido. E para quem ficou aqui até o final desse vídeo, meu muito obrigada e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!